Abra o seu coração e receba a palavra viva. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gilberto e quero te entregar a palavra viva. O nosso tema é os passos para a mudança. E eu quero compartilhar o que está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, versos de 17 a 20. E está escrito assim: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Essa é a história do filho pródigo. Esses versículos estão incluídos na história do filho pródigo, que a maioria dos cristãos conhecem, né? Aquele filho que pediu ao seu pai a sua herança e foi-se embora e gastou todo o seu dinheiro de uma maneira indevida, gastou tudo de um modo indevido e chegou à pobreza total. Agora, ele desejava comer a comida dos porcos e nem isso lhe era dado. E ele, sendo um judeu, imaginando cada um de nós que ele seja um judeu, ele considerava o porco um animal imundo, e agora nem a comida desse animal imundo ele podia comer. Ele chegou num estado deplorável, e ele tinha saído de casa, ele tinha pedido a sua herança, ele não tinha mais herança na casa do seu pai. Então, como agora mudar essa circunstância? Quais os passos a se tomar? Quais os passos a se tomar para reverter esse quadro? Para reverter essa situação. É disso que a gente quer falar com você, e a gente enxerga isso nesse texto. O filho pródigo, então, viu a sua condição, e o primeiro passo para a mudança dele foi: ele caiu em si, admitiu a sua condição. O verso 17 diz: Então, caindo em si. O que é cair em si? É, de repente, ter aquele estalo e entender: gente, o que eu estou fazendo? Onde eu estou? Olha o que está acontecendo comigo. E no caso dele foi assim: gente, quantos trabalhadores lá na casa do meu pai, eles têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome. É melhor ser um servo na casa do meu pai do que estar livre nesse mundo e abandonado. Ele caiu em si. É a primeira coisa que a gente tem que fazer em qualquer área da vida. Se você tem um vício, você tem que cair em si. Admitir que você tem, e é difícil, né? Se você tem um problema, caia em si, admita que você tem esse problema. Se você tem uma luta, lute-a, admita que você tem esse problema. Cair em si, tomar ciência da sua condição, admitir a sua condição, é o primeiro passo para a mudança. E o segundo passo para a mudança é tomar a decisão. O verso 18 diz que o filho pródigo resolveu mudar as coisas. Ele diz assim: levantar-me-ei, irei ter com o meu pai. Eu vou me levantar, eu vou procurar o meu pai e eu vou dizer para ele: Pai, eu pequei muito contra o Senhor, pequei contra o céu, pequei diante do Senhor, e eu já não mais sou digno de ser chamado seu filho. Eu pedi a minha herança, eu fui embora, eu quero ser como um dos seus trabalhadores. É melhor ser trabalhador do Senhor. Ele tomou uma decisão: é melhor eu procurar o meu pai e me humilhar e consertar essa situação. Então, ele tomou ciência da sua condição, ele caiu em si. E agora, ele toma uma decisão. E é assim que a gente tem que fazer. Você tem um vício? Tome uma decisão, eu vou largar isso. Você tem um problema conjugal? Tome uma decisão, eu vou resolver isso. Você tem um problema em qualquer área? Admita que você tem esse problema e diga: eu vou resolver isso. Eu preciso resolver isso. E agora vem a parte mais desafiadora e mais difícil dessa história toda, desse processo todo. Transformar a decisão numa atitude prática. Transformar a sua decisão numa atitude prática. E ele fez. Olha o verso 20. E levantando-se, foi para o seu pai. Ele foi. E ele fez o que ele disse que iria fazer.
Ele fez exatamente o que ele disse que tinha que ser feito. É difícil às vezes fazer, mas é o que a gente tem que fazer. Se você precisa de ajuda, procure ajuda. Se você precisa de um apoio, procure um apoio. Se você entendeu e admite que é incapaz de resolver as coisas sozinhos, admita e transforme a sua decisão numa atitude prática. A gente é muito bom para diagnosticar as coisas e a gente sabe o que tem que ser feito. Fazer é que é o grande problema. E isso envolve o quarto ponto que fecha a nossa mudança. Dependa da graça do Pai. Dependa do Senhor Jesus para tudo. Dependa do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, da Trindade Santa. O verso 20 continua dizendo que vinha ainda o filho pela estrada lá longe, quando seu pai o avistou e compadeceu-se dele. Ficou compadecido, sentiu a dor de seu filho e correndo o abraçou e o beijou. Sim, é possível uma mudança. É possível a mudança. É possível transformar suas decisões em atitudes práticas, porque o Deus Todo-Poderoso e Gracioso, Ele age e Ele continua a agir. Vamos mudar a vida? Vamos transformar a condição da nossa vida? Vamos aproveitar esse tempo que a gente está vivendo agora para fazer uma autoanálise, fazer um autoexame, tomar a decisão que precisa tomar e transformar essa decisão em atitude prática e confia na graça do Senhor para isso. Nós o conseguiremos. Você vai conseguir e eu também, em nome de Jesus. Vamos orar? É tempo de falar com o Senhor do Universo. Pai querido, muito obrigado pela Tua graça e pela Tua palavra que nos desafia. Ajuda-nos a admitir o que precisarmos admitir, a aceitarmos nossos pontos fracos, nossas fraquezas e nossos problemas. E abençoa-nos para que mudemos. Que ao diagnosticar tudo isso, o Senhor nos dê forças para que a gente tome as decisões mais corretas. Tome as decisões, busque ajuda, clame mesmo e que o Senhor nos fortaleça para tomarmos as decisões corretas, mas mais do que isso, para transformarmos essas decisões em atitudes práticas. Para isso, nós confiamos na graça do Senhor Deus. Para isso, nós confiamos na graça e na obra do Senhor Jesus. Para isso, nós confiamos no Teu amor tremendo e na obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Ajuda-nos a confiar na Tua graça e ajuda-nos a sermos mudados e transformados. Ajuda-nos a ser mudados e transformados em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração e que a palavra viva transborde em seu coração. Abra o seu coração e receba a palavra viva.